Meu irmão achava que estava pagando as contas dele, mas, na verdade, alguém estava fazendo isso por ele há anos. E quando ele descobriu quem era, tudo fez sentido. Essa é uma história real que aconteceu na minha família. E eu juro, quando meu irmão me contou isso, eu não acreditei, porque parecia coisa de filme. Mas aconteceu, e mudou a forma como eu vejo dinheiro, família e, principalmente, orgulho. Meu irmão se chama Rafael. Ele tem 32 anos. Sempre foi aquele cara que vive no limite. Sabe aquele tipo de pessoa que ganha dinheiro e já gasta tudo? Que vive de salário em salário? Que reclama que nunca sobra nada, mas sempre tem a roupa nova, o tênis da moda, a cerveja no fim de semana? Era ele. E olha, não tô julgando. A gente cresceu sem muito. Nossa mãe criou a gente sozinha. Meu pai saiu quando eu tinha 5 anos e o Rafael tinha 3. Minha mãe trabalhava de faxineira, de cozinheira, de qualquer coisa que aparecesse. A gente não passava fome, mas também não sobrava nada. Então eu acho que o Rafael, quando começou a ganhar o próprio dinheiro, quis aproveitar tudo que nunca teve. Só que isso virou um problema sério. Tudo começou quando o Rafael perdeu o emprego. Ele trabalhava numa empresa de logística, ganhava até bem, mas a empresa faliu, do nada, e ele ficou sem nada, sem aviso prévio, sem nada guardado, porque ele nunca guardava. No começo ele ficou tranquilo, falou que ia arrumar outro trabalho rápido, que tinha experiência, que não ia ser difícil. Mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada. As contas começaram a chegar. Aluguel, luz, água, internet, cartão de crédito, e ele não tinha como pagar. Ele me ligou algumas vezes pedindo dinheiro emprestado. Eu ajudei no que pude, mas eu também tenho minha vida, minhas contas, não dava para sustentar ele. E aí começou a parte estranha. Ele me ligou num domingo. Eu lembro porque era aniversário da minha esposa e a gente estava comemorando. Ele estava desesperado. Falou que o senhorio tinha ameaçado tirar ele do apartamento, que a luz ia ser cortada, que ele não sabia o que fazer. Eu fiquei mal, porque eu queria ajudar, mas não tinha como naquele momento. Eu falei para ele ir na casa da nossa mãe, ficar lá uns dias até ele se organizar. Ele não quis, disse que não queria preocupar ela. Aí, na segunda-feira, eu liguei para ele para ver como estava, e ele estava tranquilo, até feliz. Eu estranhei, perguntei o que tinha acontecido, e ele disse que resolveu, que conseguiu pagar as contas, que estava tudo certo. Eu perguntei como. Ele disse que um amigo emprestou. Não quis dar detalhes, e eu deixei para lá. Pensei, pelo menos está resolvido. Mas aí isso começou a acontecer de novo, e de novo, e de novo. Toda vez que o Rafael estava afundado, de alguma forma ele resolvia. Sempre do nada, sempre sem explicação, e sempre com a mesma desculpa. Um amigo ajudou. Ou ele fez um bico, ou conseguiu um dinheiro de não sei onde. Eu comecei a desconfiar, porque não fazia sentido. O Rafael não tinha amigos com dinheiro, ele não fazia bico, e mesmo quando ele conseguiu um emprego novo, ainda assim as contas continuavam sendo pagas antes do salário cair. Um dia eu decidi investigar, não porque eu sou intrometido, mas porque estava preocupado. Eu achava que ele tinha entrado em alguma roubada, tipo o empréstimo com agiota ou pior. Eu comecei a prestar atenção. Fui na casa dele sem avisar algumas vezes. Tentei ver alguma coisa estranha, mas nada. Vida normal. Ele até estava gastando menos, o que era bom. Aí eu tive uma ideia. Eu liguei para o banco dele. Fingi que era ele. Disse que precisava de um extrato. Não funcionou, claro. Eles pediram confirmação e eu desisti. Mas isso me deu outra ideia. Eu perguntei para minha mãe se ela sabia de alguma coisa, se o Rafael tinha pedido dinheiro para ela. Ela disse que não, que ele nunca pedia nada. Na verdade, ela disse que estava até orgulhosa dele, porque ele parecia estar mais responsável. Isso me deixou ainda mais confuso. Até que um dia, tudo mudou. Era um sábado. Eu estava com o Rafael num churrasco na casa de um primo. A gente estava conversando, bebendo, normal. Aí ele foi no banheiro, e o celular dele tocou. Estava na mesa. Eu olhei. Era uma notificação do banco. Transferência recebida. R$ 1.200. Eu estranhei, porque ele acabou de me falar que estava sem dinheiro, que o salário só ia cair na semana seguinte. Então de onde tinha vindo esse dinheiro? Quando ele voltou, eu perguntei, na lata. Falei, cara, quem te mandou R$ 1.200 agora? Ele ficou vermelho,
Tentou rir, disse que era um amigo que devia para ele. Eu não acreditei. Falei, Rafael, me fala a verdade, o que está acontecendo? Ele ficou quieto, olhou para o chão, e aí ele falou, eu não sei. Eu achei que ele estava de brincadeira, mas ele estava sério. Ele disse que não sabia quem estava mandando dinheiro para ele, que já fazia mais de 6 meses, que toda vez que ele estava sem grana, aparecia uma transferência, sempre no valor certo, sempre na hora certa. Eu fiquei chocado, perguntei por que ele nunca tinha me contado isso. Ele disse que tinha medo, que achava que era algum erro do banco ou alguma coisa ilegal, que ele ia acabar se complicando. Eu mandei ele verificar de onde vinha o dinheiro. Ele disse que tentou, mas as transferências sempre vinham de contas diferentes, sempre com nomes genéricos, tipo João Silva ou Maria Souza, nada que ajudasse. A gente saiu do churrasco mais cedo, fomos para a casa dele, entramos no app do banco e começamos a investigar. E cara, era verdade, tinha transferência toda semana, às vezes mais de uma, sempre valores diferentes, sempre de pessoas diferentes, mas sempre no momento que ele precisava. Tipo, uma semana o aluguel vencia e aparecia o valor do aluguel. Na outra semana, a conta de luz e aparecia o valor da luz. Era assustador. Eu falei para ele que a gente precisava descobrir quem era, porque isso não era normal. E se fosse algo errado, ele ia acabar se queimando. A gente tentou ligar para um dos números que aparecia nas transferências. Não atendia. A gente tentou pesquisar os nomes no Facebook. Nada. Era como se essas pessoas não existissem. Até que eu tive uma ideia. Eu falei, Rafael, e se a gente for no banco, pessoalmente, e tentar descobrir? Ele topou. Na segunda-feira, a gente foi. Chegando lá, a gente pediu para falar com o gerente. Explicamos a situação. O gerente ficou confuso, disse que nunca tinha visto nada assim. Mas ele checou o sistema e disse que as transferências eram legítimas, que vinham de contas reais, mas que ele não podia dar mais informações por causa de sigilo bancário. Eu insisti, falei que o meu irmão tinha direito de saber quem estava mandando dinheiro para ele. O gerente disse que só podia dar essa informação se a pessoa que estava enviando autorizasse ou se tivesse uma ordem judicial. A gente saiu de lá sem resposta, mas eu não ia desistir. Aí eu tive outra ideia. Eu falei para o Rafael, e se a gente fingir que você está precisando de dinheiro e ver se alguém manda de novo? E aí a gente tenta rastrear de alguma forma. Ele topou. A gente esperou, e na semana seguinte, como sempre, apareceu uma transferência, R$ 1.000, de uma tal de Ana Costa. A gente pesquisou o nome em tudo que é lugar, nada. Até que eu tive a ideia de procurar no LinkedIn, e achei uma Ana Costa que morava na mesma cidade que a gente. Eu mandei mensagem, perguntei se ela conhecia o Rafael, se tinha mandado dinheiro para ele. Ela respondeu no dia seguinte, disse que não, que nunca tinha ouvido falar dele, que não tinha mandado dinheiro para ninguém. Ou ela estava mentindo, ou alguém estava usando o nome dela. A gente ficou ainda mais perdido. Até que aconteceu algo que mudou tudo. Era um domingo, Dia das Mães. A gente sempre ia na casa da nossa mãe nesse dia, levar presente, fazer almoço, essas coisas. Eu, minha esposa, o Rafael, todo mundo junto. A gente estava lá, conversando, quando o celular da minha mãe tocou. Ela olhou e ficou meio estranha, levantou e foi para a cozinha atender. Eu não dei muita bola, mas o Rafael percebeu. Ele sempre foi mais ligado nessas coisas. Quando ela voltou, ele perguntou, Mãe, quem era? Ela disse que era ninguém, que era engano, mas ela estava nervosa, e eu vi. O Rafael também viu. Aí ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto ele fazer. Ele pegou o celular da minha mãe. Ela tentou impedir, mas ele já tinha visto. Era uma notificação do banco, confirmando uma transferência. Para o Rafael. Tudo parou. Eu não sabia o que dizer. Minha esposa ficou quieta, e o Rafael olhou para nossa mãe com uma cara que eu nunca vou esquecer. Era tipo traição, misturado com confusão, misturado com raiva. Ele perguntou, Mãe, era você? Ela começou a chorar. E aí ela falou tudo. Ela disse que estava mandando dinheiro para o Rafael há quase 1 ano, desde que ele perdeu o emprego. Ela disse que sabia que ele estava com dificuldade, que ele tinha orgulho demais para pedir ajuda. Então ela decidiu ajudar do jeito dela, em segredo. Mas espera, porque a história fica ainda mais louca. A gente perguntou, Mãe, mas de onde você tirou esse dinheiro? Você ganha um salário mínimo. E aí ela contou. Ela tinha pegado um empréstimo no nome dela para ajudar o Rafael.
E não foi um empréstimo pequeno, foram mais de R$ 20.000 que ela estava pagando em parcelas com juros absurdos. Ela disse que não se importava, que ela ia dar um jeito de pagar, que o importante era que o Rafael estivesse bem. E sabe qual era a pior parte? Ela estava usando nomes falsos nas transferências para ele não desconfiar. Ela pegava dinheiro emprestado de amigas, vizinhas, todo mundo que ela conhecia, e mandava no nome delas, para parecer que eram pessoas diferentes. O Rafael surtou. Ele começou a chorar, gritou com ela, perguntou por que ela tinha feito isso. Disse que ela tinha colocado a vida dela em risco por causa dele, que ele não merecia isso. E a minha mãe só repetia: "Você é meu filho, eu sempre vou cuidar de você." Cara, eu não sei explicar o que aconteceu naquele dia. Foi uma mistura de tristeza, de raiva, de amor, tudo ao mesmo tempo. Depois que todo mundo se acalmou, a gente sentou e conversou. O Rafael disse que ia pagar tudo, que ia devolver cada centavo, que ele nunca mais ia deixar ela fazer uma coisa dessas. E ele cumpriu. Ele pegou um segundo emprego, começou a vender umas coisas que ele tinha e em menos de 1 ano ele pagou todo o empréstimo da minha mãe, mais os juros, tudo. Hoje ele é outra pessoa. Ele guarda dinheiro, ele planeja, ele aprendeu. E sabe o que ele sempre fala? Que a maior lição que ele aprendeu não foi sobre dinheiro, foi sobre orgulho. Porque às vezes a gente tem tanto orgulho que não pede ajuda. E aí quem a gente ama acaba se sacrificando em silêncio. E isso não é justo, com ninguém. A história do meu irmão me ensinou que pedir ajuda não é fraqueza, que família existe para isso e que às vezes o amor vem de formas que a gente nem imagina. Se você está passando por alguma dificuldade, não fica sozinho, conversa com alguém, porque pode ser que alguém esteja te ajudando sem você saber, e pode ser que essa pessoa esteja se sacrificando mais do que você imagina. E se você é alguém que está ajudando alguém em segredo, saiba que isso é lindo, mas conversa, porque a ajuda verdadeira vem com diálogo, com planejamento, com respeito. O Rafael e minha mãe hoje têm uma relação ainda mais forte. Ele visita ela toda semana, ajuda ela com as contas e toda vez que ele olha para ela, eu vejo gratidão, de verdade. Porque no fim, o que mais importa não é dinheiro, é saber que tem alguém que se importa, mesmo quando a gente não percebe. Se inscreve no canal para mais histórias reais que vão te fazer pensar.